Você acredita que o nosso destino, se existe um destino, é predeterminado? E por que ele é predeterminado se for? E será que nós temos realmente livre-arbítrio? Essa é a análise que nós vamos fazer agora. Bom dia, pessoal. Eu sou o Sr. Pires e nós estamos aqui para analisarmos juntos uma questão muito importante na nossa vida. Aliás, uma das coisas que determinam a nossa vida, né, segundo algumas teorias, né, que é a questão do destino, né, será que existe algo que determina os acontecimentos que ocorrem na nossa vida hoje? Será que está predeterminado esses acontecimentos? Ou será que eles se desenrolam no decorrer das circunstâncias? Então, isso é uma das coisas que nós vamos analisar juntos hoje, para tentar entender um pouco mais, né, e dessa maneira agirmos da melhor maneira possível para que possamos conduzir a nossa vida, né, da maneira que nós gostaríamos que ela fosse. Então, segundo a teoria de muitos, né, a teoria que temos dentro da doutrina espírita, que temos em praticamente todas as religiões orientais, né, da Índia, da China, enfim, né, as religiões mais antigas, que determinam que existe uma lei, né, que alguns vão chamar dentro da doutrina espírita, nós vamos conhecer por lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, né, dentro das religiões orientais, principalmente da Índia, é mais conhecida como karma, embora a palavra karma ela ganha essa conotação aqui no Ocidente, mas ela é uma palavra bem mais ampla, né? A origem dela, o conceito dela é um conceito bem mais amplo, né? Que simplesmente essa questão dos efeitos, né? Até porque a palavra karma, ela é originária do sânscrito, né? E ela significa ação, né? Ou seja, não seria só a reação, né? Como a gente analisa aqui no Ocidente, né? Que para nós, geralmente, karma, quando ouve a palavra karma, a gente entende como algo que foi feito no passado, né? E que nós temos os reflexos hoje, né? No entanto, a palavra karma, originalmente, ela é mais ampla, né? Ela se refere à ação no mundo, né? E, consequentemente, claro, tem suas reações, né? Mas dentro da doutrina espírita, inclusive, tem se adotado muito essa palavra, né? Embora Kardec não tenha usado, né? Tem usado a expressão ação e reação, né? Muitos vão falar na lei do retorno também, né? Enfim, ela tem uma série de, de nomes que é dado, no entanto, todas têm o mesmo sentido, embora, né, vai variar um pouco nos detalhes, né? E segundo esse conceito, né, toda a ação ela produz uma reação, né? E nas religiões, principalmente reencarnacionistas, né, elas nos ensinam que as nossas ações, né, tanto cometidas em encarnações anteriores, né, como anteriormente nessa encarnação mesmo, elas é que determinam os acontecimentos, né? Pelo menos os acontecimentos exteriores, as circunstâncias, digamos assim. Já a nossa reação diante dessas circunstâncias, ela é determinado, né, segundo algumas
algumas religiões e filosofias, determinado pelo chamado livre-arbítrio. Então, a gente vai analisar essas duas questões, tanto do livre-arbítrio como do chamado karma, né? Porque estão intimamente relacionados. A doutrina espírita, por exemplo, nos diz que nós temos uma liberdade de ação e essa liberdade, ela determina uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade sobre os efeitos dessa nossa ação. Então, nós vamos dar uma analisada sobre esses conceitos, né? Sobre esse pensamento. Segundo esse pensamento, tudo que nos acontece, ou todas as circunstâncias, praticamente todas, né? A doutrina espírita nos diz, por exemplo, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Para quem não sabe a diferença, tentar colocar bem resumido, as provas são ensinamentos novos, né? Já que, segundo esse olhar, a vida é um aprendizado, né? O objetivo da vida da vida na Terra é a educação, né? É o desenvolvimento do conhecimento, né? Então, segundo esse conceito, essas provas elas têm por objetivo desenvolver um conhecimento novo, né? Algo que a gente ainda não conhece, né? Então, é uma situação nova para nós, a qual nós somos expostos, né, para que aprendamos com aquela situação. Já a expiação é um aprendizado que nós são situações a quais nós já fomos expostos e, digamos assim, não nos saímos bem, né? Não nos saímos bem, digamos, né? E temos que refazê-lo, né? Então, para os espíritos principalmente, a Terra é um planeta dessa categoria. Existem planetas de várias categorias, né? De acordo com o desenvolvimento dos espíritos que habitam, né, esses planetas. Então, a Terra seria um planeta de provas e expiações. Então, nesse contexto, o nosso destino, as circunstâncias, né, às quais nós somos expostos, né, ela está muito relacionado a questões anteriores, né? E exatamente aí é que entra a questão que a gente chama do karma, né? Que é os efeitos de uma causa anterior. Mas se nós formos analisar profundamente, nós veremos, é claro, que esse karma ele teria que estar relacionado diretamente ao chamado livre-arbítrio, que seria a liberdade de decidir, né? Já que as consequências que nós sofremos são devido a decisões que nós tomamos, então nós temos que entender que se nós não tivéssemos liberdade de tomar essas decisões, nós não poderíamos ser responsabilizados por elas, né? Já que, segundo a maioria das religiões, Deus é justo, né? Então, nós teríamos que ter essa liberdade. Então, digamos que, baseado em que nós tomamos claro que nós temos essa liberdade, né? Mas baseado em que nós fizemos essas escolhas, né? Baseado nos elementos que nós dispomos para escolher, que seria o nosso conhecimento. O nosso conhecimento ele está relacionado diretamente ao quê? As experiências, né, que nós vivemos, com as quais nos aprendemos, né? Então, as nossas decisões, tanto do passado quanto as de hoje, elas estão diretamente relacionadas aos conteúdos que nós temos para tomá-las, né? Então, se nós cometemos
um ato, digamos assim, errado, entre aspas, né? Mas que, de acordo com o conhecimento que nós temos, não estaria tão errado assim. Então, a que ponto nós poderíamos ser culpados, digamos assim, né? Que, na realidade, responsabilizado e culpado são dois termos, são conceitos diferentes, embora dentro da própria doutrina espírita nós vamos ver que muitas vezes mudamos o nome, mas não mudamos o conceito, né? Falamos em responsabilidade, mas ainda mantemos, né, bem no fundo, o conceito de culpa, né, de pagar, né, pagar por erros, né, que é o conceito que a maioria das pessoas tem, né? O conceito do karma seria esse: nós estamos aqui pagando por erros do passado, né? Então vamos analisar essa questão para ver até que ponto, né, nós temos essa responsabilidade, e segundo esse pensamento, né, as nossas atitudes elas estão diretamente relacionadas ao grau de conhecimento, aos elementos mentais que nós dispomos, né, para tomar essas atitudes, né? E o que determina esse grau de conhecimento? As experiências que nós vivemos. Então, digamos, se nós tomamos no passado decisões erradas, digamos assim, né, e que tiveram como consequência o nosso sofrimento, vamos colocar dessa maneira também, né, no dia de hoje, nós temos que saber por que nós tomamos essas decisões, né, e baseado em que tomamos essas decisões. E nós vamos ver, né, logicamente, que foi de acordo com o nível evolutivo que nós nos encontrávamos, né, com os elementos que nós dispunhamos no momento, que nos fez tomar essas decisões, né, tanto erradas, nesse caso, né, como as ditas corretas. E o que determinou essa nossa escolha no passado? O conhecimento que nós tínhamos. E de onde veio esse conhecimento que nós tínhamos? De encarnações anteriores ainda, né? Então, se ele veio de encarnações anteriores, e em encarnações anteriores, que elementos nós dispunhamos, né, para tomar também essas decisões, né, que geraram consequências, né, com as quais nós não conseguimos lidar e geraram consequências, enfim, né, aquela bola de neve que a gente sabe que muitas vezes pode ocorrer, né. Então, segundo esse pensamento, nós veremos que nós sempre tomaremos nossas decisões baseado em conhecimento adquirido anteriormente, né? E esse conhecimento adquirido anteriormente foi adquirido baseado em decisões que nós tomamos anteriormente ainda. Então, nós iríamos remontar, né, até, digamos, até a primeira encarnação, né? Por que até a primeira encarnação? Porque na primeira encarnação, né, que está começando, né, nós não temos conhecimento nenhum. Quer dizer, se nós não temos conhecimento nenhum, zero de conhecimento, né, por isso que os espíritos dizem, né, no livro dos espíritos principalmente, né, que o espírito foi criado simples e ignorante, né, ignorante significa sem conhecimento, né, zero de conhecimento. Então, na primeira encarnação, nós não tínhamos nenhum conhecimento. Então, quando começa a nossa vida, digamos assim, né, a nossa caminhada evolutiva, nós não temos nenhum conhecimento. E somos expostos ao mundo, né, à vida, onde nós iremos aprender. E as nossas primeiras decisões, elas não têm nenhum embasamento, né, dos nossos elementos internos, já que não dispomos desses elementos para
para exercer esse livre-arbítrio. Embora nós vá tomar decisões, fazer escolhas, né? Só que nessas escolhas nós teríamos, digamos, 50% de chance de errar e 50% de chance de errar, de acertar. Né? Então, se nós não temos elementos para exercer esse livre-arbítrio, então nós não poderíamos ser culpados, né? Culpados pelo erro. Responsabilizados, sim, mas responsabilizados no verdadeiro sentido da palavra. O que seria responsabilizado? Seria o fato de uma ação nossa desencadear uma reação, mas essa reação, na realidade, ela não visa punir o nosso erro, né? Já que não há uma culpa, né? É um erro, digamos, as leis do universo, né? As leis determinadas por Deus estabelecem alguns padrões, digamos assim, né? De certo e errado, né? Se nós formos analisar a vida em si, né? A vida em si, nós veremos que há alguns padrões, né? Que a vida corre num sentido, digamos assim, né? Que o rio da existência ele tem um sentido, né? Só que nós não sabemos esse sentido, né? Esse sentido nós vamos aprender exatamente no decorrer das encarnações, e exatamente por isso nós estamos aqui. Então, pelo fato de não termos consciência e não termos culpa, não impede das nossas ações gerarem consequências, né? Reações, que é uma lei material, né? Uma lei física, uma lei geral. No entanto, essas consequências elas não são para punir, uma vez que não há culpa, né? Como a gente já viu, mas para educar, mas educar no sentido verdadeiro, né? Então, na realidade, o nosso karma, quando a gente pensa, é para pagar os erros. Na realidade, não é para pagar, ele é para nos redirecionar. Até porque, né, Deus não teria necessidade do nosso sofrimento, né? Para que serviria para Deus? Então, como nós vemos, né? Então, a questão do karma, ele não está relacionado ao passado. Na realidade, está relacionado ao passado porque deriva, né, de condutas do passado. No entanto, ele está direcionado ao futuro, né? Por isso que se diz que Deus não é, que a lei divina ela não é punitiva, né? Ela é educativa, né? Então essa é a grande diferença, que muitas vezes dentro da própria doutrina espírita, né, que é uma doutrina assim que se estuda bastante, né, as leis que regem o universo, que regem a nossa vida, enfim, né, que tem-se consciência que tudo está sujeito a uma lei, né? Então não é uma coisa, a espiritualidade não é alguma coisa que ocorra de qualquer jeito, como tem muitas pessoas que falam, né, várias coisas totalmente, né, descabidas, como se a espiritualidade fosse um mundo mágico em que tudo fosse possível. E não é assim, né? Tudo no universo, em todos os mundos, em todos os níveis de mundo, digamos assim, seja no chamado mundo espiritual, seja no chamado mundo físico, enfim, tudo obedece a leis físicas, leis exatas, né? Não é uma coisa mais ou menos, né? Claro que no momento que
não há um conhecimento dessas leis, né, atribui-se né, ao sobrenatural, à magia, né, e na realidade não é, né, ela tem um fundamento, né, ela tem porque se a gente for ver algumas coisas que hoje a ciência nos mostra, né, hoje coisas que são comuns, como falar no telefone, está gravando, por exemplo, esse vídeo aqui, se nós tivéssemos 500 anos atrás, iam dizer que era magia, que era, né? Então, toda lei que não é conhecida, ela passa para o sobrenatural, né? Aquilo que está além do natural. E, na realidade, não está além do natural, está num natural ainda não conhecido, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Que as coisas não são, né? Senão não haveria, o universo seria um caos, né? A gente vê como tudo funciona exato no universo, não teria como ter uma lei mais ou menos, né, para nós. Então, essa, no caso, seria um dos assuntos, né, que a gente a gente necessitaria sempre, na realidade em todos, né, fazer uma análise, né, porque muitas vezes aquilo que aparentemente é lógico, né, às vezes essa lógica é só aparente, né, e às vezes aquelas coisas parecem aparentemente mais absurdas, né, tanto que hoje em dia, né, a física quântica principalmente, né, nos diz coisas que a gente diz que é loucura, né? A própria física tradicional, né, se nós formos realmente analisar e olhar para ela realmente, nós veremos também que nós vivemos num mundo da ilusão, né? As nossas percepções, né, físicas são muito limitadas e nos enganam muito, né? Nós achamos que vivemos num mundo que realmente não vivemos, né? Vemos assim pela maneira com que os nossos órgãos dos sentidos conseguem captar, né? E transformar, digamos assim, né? E interpretar. Mas na realidade é tudo muitas vezes muito diferente daquilo que a gente imagina, né? E então por isso é importante o estudo dessas leis, né? E principalmente a análise, né? Porque nós não podemos aceitar simplesmente uma coisa porque foi tal pessoa que nos falou e a pessoa é muito confiável, né? Essa pessoa, né, não mentiria para mim, né? Então é necessário sempre analisar, né? A análise ela é necessária sempre, né? Porque se eu estiver dizendo uma coisa, né, e você simplesmente aceitar essa coisa como verdade, você corre um risco, né? Se você, por exemplo, se eu tiver correto, você vai estar aceitando uma coisa correta, no entanto, sem entender, o que não serve de nada, né? E se eu estiver falando uma inverdade, você vai estar aceitando uma mentira como se fosse uma verdade. Então, nos dois casos, é um prejuízo, né? Então, a análise, sempre quando a informação venha de fontes confiáveis, venha de observação, venha de qualquer lugar, né, ela sempre tem que ser analisada, né? Ou para ser absorvida, né, ou para ser recusada, né? Nos dois casos é necessária análise. Então, a questão do livre-arbítrio, nós veremos que o livre-arbítrio existe, né? No entanto, o livre-arbítrio não é uma liberdade total de ação, né? Já que livre-arbítrio pressupõe-se a liberdade de escolha, né? E a escolha ela é limitada pelas opções, né? Então, na realidade, eu não tenho total liberdade, eu tenho liberdade dentro das minhas limitações. Então, de certa maneira, o livre-arbítrio
ele existe, mas ele é, digamos assim, quase que como um jogo de cartas marcadas. Por quê? Porque nós só vamos poder decidir baseado nos elementos que nós expomos para decisão. Então, nesse caso, seria bem se a gente entendesse dessa maneira, né, visse dessa maneira como realmente é, nós teríamos, por exemplo, bem mais facilidade de perdoar, né, tanto os outros como a nós mesmos, né, porque todos agem dentro de suas limitações, agem porque não sabem, agem de determinada maneira porque não sabem outra maneira de agir. Ou seja, os elementos internos de que ele dispõe para avaliar suas ações, para determinar as suas ações, é uma quantidade X, é um tipo X, né? Então eu não tenho conhecimento total. Então o meu conhecimento é limitado e as minhas decisões são tomadas tendo por base essa limitação do meu conhecimento, né? Então, aquele que comete o erro, ele não comete o erro, porque eu vou fazer tal coisa para, né, para prejudicar. Na realidade, toda a ação do homem, as mais, digamos assim, as piores ações, inclusive, elas são tomadas visando um benefício. Claro que, na maioria das vezes, um benefício próprio, né? Mas é aquilo que a pessoa conhece, né? Então, por exemplo, uma pessoa quando rouba outra, né? Por que ela rouba? Ela rouba para prejudicar o outro? Não, ela rouba porque ela quer, digamos, aquele objeto que a pessoa tem. Por que ela quer? Porque ela acha que quando ela tiver aquele objeto, ela vai ser feliz, né? Então ela busca, na realidade, a felicidade, embora de uma maneira, né, errada, digamos assim. Então, a pessoa faz o mal porque acha que aquilo vai ser bom para ela, né? E toda pessoa que, digamos assim, tentá-la impedir, né, ele vê como uma pessoa que está impedindo ela de ser feliz. Então é isso, pessoal. Então, deixe seus comentários, né, sobre assuntos que vocês gostariam de abordar ou sobre o assunto que foi abordado. Se inscreva também no canal para receber notificações quando a gente lançar mais conteúdos. E, e deixe seu like aí para nós, para que chegue a cada vez a mais pessoas, né, compartilhem com seus amigos que vocês acham que gostam do assunto, né? E é isso aí, pessoal.